verdade. Muito boa noite, a gente está seguindo aqui, ó. Hoje eu tô super bem acompanhada, gente. Já conversamos com o nosso governador em exercício, Major Rocha, e agora eu venho recebendo aqui com toda alegria também no nosso espaço o senador Márcio Bittar, que é um dos mais atuantes aqui. Vamos começar já falando sobre isso. O senhor, nesses 6 meses, tem trabalhado bastante, né? Tem algum resumo que o senhor possa passar aqui pro pessoal? Bom, primeiro o prazer é todo meu. Cumprimentar a minha queridíssima amiga, irmã, comadre, Vânia Pinheiro. Uma pessoa que tem por quem nós, né, eu, Márcia, todos nós em casa temos uma imensa admiração. E caprichou no espaço, vamos falar. Maravilhoso, né? A Vânia sempre capricha, mas dessa vez ela inovou. Já nos levou lá em cima e tal. Mas assim, na verdade, o que eu acho desses primeiros 6 meses, primeiro que quem me acompanhou, quem me ajudou, ou mesmo quem apenas acompanhou os meus pronunciamentos, os livros, os textos que eu escrevi, dá para perceber que no Senado da República eu não estou fazendo nada diferente daquilo que eu preguei ao longo de anos. Certo. Então, por exemplo, eu entrei com 6 projetos de lei na área da segurança, 6 projetos de lei e 2 PECs, projeto de emenda constitucional. Por que isso? Porque eu venho dizendo há anos, e eu continuo entendendo mais do que nunca, que o combate à criminalidade descontrolada no Brasil, ela é uma frente de trabalhos, mas uma dessas frentes é o endurecimento das leis. Quer dizer, o Brasil não tolera mais, eu não tolero, o Brasil não tolera mais assistir, por exemplo, a essa audiência de custódia, que alguém arrisca a sua vida, ele tem uma família, ele tem uma mãe, ele tem um pai, prende um bandido, que às vezes na outra semana ele está solto. O Brasil não aguenta mais ver as saidinhas, como a da Suzane, que agora recentemente tornou a sair de novo no Dia das Mães, quando ela não tem mãe, porque ela própria matou a mãe dela. Seria cômico se não fosse trágico, fosse uma tragédia. Por exemplo, os 30 anos de pena máxima no Brasil, que ninguém chega a cumprir integralmente na cadeia, ele foi instituído quando o Brasil vivia 50 anos. O Brasil está chegando a 80, então você tem que readequar. Então, eu entrei com um pacote de medidas na área da segurança e que ganhou a simpatia do ministro Sérgio Moro. Daí é que uma parte daquilo que ele próprio apresentou, nós puxamos para o Senado e eu acabei sendo relator de um desses projetos que foi aprovado já no Senado. Que legal. Que é o projeto que criminaliza o Caixa 2. Mas eu diria a você que mais do que as minhas iniciativas na área ambiental, eu apresentei um projeto que já marca aquilo que eu venho dizendo há muitos anos. Eu sempre fui contra a reserva legal. Ela só existe no Brasil, não tem nenhum outro lugar do mundo. Certo. Aliás, nem a APP. A Europa, mas por exemplo... aí eu vou ter que não posso deixar de falar do quão polêmico isso pode parecer quando a gente pensa aí em anos e anos desse conservadorismo sobre a questão de desmatamento. Os números sempre são para nós que estamos, isso eu estou lhe dizendo como eleitora, como quem está de fora, né? E sou leiga. Sempre parece que há uma nuvenzinha ali, a gente não consegue perceber muito bem. E, sobretudo, agora, o presidente, eu sei que o senhor corrobora em muitas questões com ele, né? Sim. Em nenhum momento o senhor deixou de transparecer isso, desde a campanha e tudo mais. E é ótimo, porque é bom a gente ter uma bancada afinada com a presidência, claro que sim. Mas o presidente agora está também buscando essa coisa de controlar um pouquinho os números, né? Como é que o senhor está vendo isso? Como é que o Senado da República está vendo isso? Olha, não é bem que ele queira controlar o INPE. É que o INPE é um órgão do Estado. E você tem que ter um mínimo de hierarquia. Imagina que o nosso governador, o meu amigo, Gladson Cameli, ele vai saber dos números da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança pela imprensa. Então não se trata de cercear nada, até porque esses dados são universais. Certo. As fotografias de satélite do mundo inteiro captam esses números. Certo. Agora, a indignação do presidente, com a qual eu comungo 100% e me comove, inclusive, é que, veja bem, todos aqueles que estão nos prestigiando com sua audiência, veja se não tem alguns dados que serviriam para qualquer brasileiro que não esteja dogmatizado, que não esteja com a cabeça feita, parar para pensar um pouco. Veja bem, primeiro, a Europa Ocidental é quem mais mete o bedelho na Amazônia. Pois bem, não quer que a gente desmate nada. Né? Toda a política deles para a Amazônia é desmatamento zero. Certo. E eu diria que não é só desmatamento zero, é estrada zero, Sim.
porque você quer fazer uma estrada, não pode. Olha quantos anos demorou a estrada BR-364 para nos ligar de Porto Velho a Rio Branco. Depois, e você que eu fiquei sabendo hoje, é filha de uma querida amiga que me ajudou muito, Dona não só na eleição Bruneta, passada. Minha mãe, está nos assistindo aí também. Que é do Juruá, Sim. sabe quantas décadas demorou para o asfalto chegar em Cruzeiro. Isso é um movimento por trás, muito da Europa Ocidental. Então, assim, não é só desmatamento zero, estrada zero, ramal zero e, como consequência, saúde e educação zero também. Pois bem, qual é esse isolamento tem, claro que sim. Isso traz pobreza. Exatamente, ele tem empobrecido, de fato, a população, sobretudo a população que vive aí nos ramais. O resultado de tudo isso... Né, do nosso estado é muito complicado. O resultado disso é que a região mais pobre do Brasil é a nossa. Certo. Mas veja bem, se não é para alguém parar para fazer uma reflexão. Bom, este continente que tem essa política de nos amarrar, não tocar na Amazônia e tal, quanto eles têm de preservação? Não chega a 0,5%. Então, a Europa Ocidental, que através de várias campanhas tenta fazer com que a Amazônia, e conseguiram até agora, seja quase que uma coisa intocável, ela não tem 0,5% da vegetação nativa preservada. Sim. Nós temos 66% do território nacional como vegetação nativa, do jeito que Cabral descobriu. Agora, o que eu defendo? Primeiro, na propriedade privada, a lei do Código Florestal, ela é um abuso. Vamos lá, primeiro, a APP, que é a Área de Preservação Permanente, Beja de Garapé, por exemplo, a Europa não sabe o que é isso. Basta ver os filmes. Você pega filme ou foto de Londres, Paris, as grandes cidades da Europa Ocidental foram feitas todas na margem de rio. Sim. Observe, eles não têm 1 metro de preservação nativa. Verdade. Eles não têm nada. Então, nem a APP eles sabem o que é. A preservação, ele não sabe o que é APP. E a reserva legal, que é você tirar da propriedade do sujeito de 20% até 80%, como é no caso da Amazônia, tenta fazer isso lá. Tenta alguém dizer lá na Europa que eles precisam criar reserva legal. Eles não vão aceitar isso nunca. Só tem no Brasil. Então, o que eu advogo? Junto com o Flávio Bolsonaro, senador, meu colega, filho do presidente da República, que essa propriedade privada, esse poder que foi retirado do dono, seja devolvido. Sim. Olha que loucura que aconteceu no Brasil. O Estado tirou até 80% da propriedade privada, não o indenizou, e ainda fez com que este dono dos 20% cuide dos 80%. O que é custo, o que é gasto. Claro. Então... E que onera ainda mais o fato de haver multas, né? Tem toda uma penalidade por cima disso. Multa, burocracia, licença ambiental que não sai. Quanto maior a burocracia, maior a corrupção. Sim. Então, esse excesso... Né? Então, o que o senhor está defendendo, junto com a presidência, no seu entendimento, é não haver excessos. Esse excesso, ou a gente flexibiliza um pouco essas regras, ou não tem como sairmos da miséria. Olha, para aqueles que são cristãos, que eu entendo que é a maior parte, vamos lembrar, o que tentaram fazer no Acre é antinatural, é anticristão. Deus, ao nos conceder esse planeta, ele também deu toda a riqueza natural, petróleo, gás, minério, ouro, e nos deu a inteligência para lavrar a terra. Ora, se você não faz nem uma coisa, nem a outra, como é que você vai prosperar? Verdade. Aí eu fico imaginando, você do bem... Sobretudo quando já existe uma cultura que é própria do nosso povo, né? Mas olha, realmente da vocação do agronegócio, da vocação do plantio. Nenhum lugar do planeta... Pega, por exemplo, os países ricos. Eles são ricos porque eles exploraram seus recursos naturais. Não tem como você... por exemplo, aqui no Acre, nós não temos o objetivo de tirar do desemprego milhares de acreanos? Temos. Nós não temos o objetivo de fazer com que os acreanos prosperem, melhorem de vida, passam a ter um PIB per capita maior. Então eu quero dizer a quem está assistindo que isso é impossível se nós não produzirmos na terra, ou tirar do subsolo ou do solo. Sim. Quer dizer, não há forma. Tanto que, por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos? É como se um pai tivesse 2 filhos brigando muito, cada um dizendo que... dando uma fórmula para construir uma estrada. Aí o pai chega, colocou um muro, colocou um do lado, outro do outro, disse, bom, eu vou te dar as condições para você fazer o que quer.
Então, o que o acreano deu ao PT? O PT dizia o seguinte, olha, não derrube, mata. A floresta em pé, ela vale mais do que se você fizer plantio, seja do que for. Ok, eu sempre achei que isso era uma loucura total, que não ia dar certo. Mas o nosso povo muito generoso deu isso ao PT. E eu lembro do ex-senador, ex-governador Jorge Viana, o líder maior da Frente Popular, o que ele dizia? Ele disse, olha, me dê os 2 senadores, quando tinha 2 votos, porque eu não posso ter um senador remando contra, porque vai me atrapalhar. E o povo acreano generoso foi dando, deu as prefeituras, deu o senador, deu tudo. Nós nunca tivemos, talvez nunca teremos um grupo tão poderoso. Eles tinham o governo federal, o governo do estado, como quem dissesse o seguinte, pronto, então eu te dei tudo o que você pediu para você provar a sua tese. E não aconteceu nada. Certo. Ao contrário, o que gerou no Acre nos últimos 20 anos? Mais pobreza e mais violência. Então o que nós estamos pedindo agora? Nós que eu falo... Uma oportunidade de trabalhar. Uma oportunidade para dizer, olha, nos deixa um pouco sossegado, deixa a gente trabalhar e criar condições para que o Estado prospere. Mas eu vou repetir, para quem está nos ouvindo, se o nosso objetivo é tirar o Acre da miséria e da insegurança, não há maneira, não tem outra fórmula, não existe. Foi Deus que criou isso. Quer dizer, só Deus para chegar aqui e fazer milagre. Nós não temos essa capacidade. Então, ou nós tiramos dos recursos naturais as condições de melhorarmos a nossa vida, ou pode trocar o governador, pode trocar os senadores e não vai conseguir mudar o Acre. Ou falar em mudanças e deixar o povo trabalhar, a sua bancada trabalhar, como é que o senhor imagina agora essa bendita reforma da Previdência chegando lá para vocês? O senhor acha que o texto ainda vai ser muito modificado? O que o senhor sente ali naqueles bastidores? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu fui a favor da reforma da Previdência desde o começo. Eu lembro que na pré-campanha, quase todo mundo das cúpulas dos partidos dizia para mim o seguinte, não toca nesse assunto. Para que você vai falar no assunto? Eu não era parlamentar. Que é espinhoso, né? No mínimo, tem muita gente ainda tentando compreender a reforma, então, etc. Mas eu acredito que lá no Senado... Então, só que eu acho que quando você está convencido de um tema, você tem por obrigação defendê-lo. Certo. E nós conseguimos fazer com que a maior parte da opinião pública compreendesse. Olha, eu vou dizer em resumo. Primeiro, o que precisava acontecer? As pessoas vivem mais. Quando eu era criança, eu já tenho 56 anos de idade. Quando eu era criança, eu olhava para um professor de 50, nós falamos, meu Deus, a gente achava que... Era um idoso, né? Era um idoso, estava no fim de carreira. É verdade. Então, hoje, graças a Deus, ao ser humano, à invenção, o Brasil, que na década de 40, 50, vivia 46 anos, está chegando a 80. Sim. Então, óbvio que nós tínhamos que adequar isso na Previdência. Eu tenho vários amigos, né, pessoas muito queridas, se aposentaram aos 46 anos de idade. Não tem previdência que aguenta. E outra coisa, então nós temos que adequar a idade. A outra coisa que nós temos que acabar são as aposentadorias especiais do parlamentar, do político, do legislativo e do judiciário. Então veja, o senhor está favorável também a essa parte? Que ela é a mais... Não, é a que talvez gere mais controvérsia. Mas vamos acabar. Não vai ficar uma especial. Até porque se o Congresso imaginasse de manter a sua Previdência, ele não teria moral para acabar com a dos outros. E é isso que a gente espera, né? O eleitorado, digo a gente e a população no geral. A gente espera vai, porque isso. Senão... Mas nos bastidores o senhor acha que ela sai dali em menos tempo do que os ela pessimistas deve... estão pretendendo? Como é que é? Você está otimista? Não, eu estou otimista com o Brasil. Que bom. A reforma da Previdência, o Senado... Nós aprovaremos até o mês de setembro e a única novidade importante, sim, mas já combinado com a Câmara, com a cúpula da Câmara Federal, é porque ela, para ser perfeita, né, o seu ideal, ela tem que incluir os estados e municípios. Como eles não foram incluídos por divergências entre alguns governadores, notadamente os do Nordeste, da esquerda, sim, que querem, mas não querem admitir que querem, claro, então nós devemos fazer uma emenda já combinado com a Câmara, porque aí tem que voltar para a Câmara essa parte, certo, dizendo o seguinte, que os governadores e prefeitos que quiserem aderir à nova Previdência, eles terão um prazo para fazer essa adesão, tendo apenas que ter a maioria simples do Poder Legislativo. Quer dizer, é uma coisa que qualquer governador, qualquer prefeito tem facilidade para conseguir. Vai achar razoável no mínimo, né? Então, a lei não vem já feita, né? Ela deverá sair do Congresso Nacional permitindo aos governadores e prefeitos que queiram fazer a adesão, que é o caso nosso aqui do Acre.
né? O governador Gladys Cameli quer a reforma da Previdência, Sim. trabalha por ela. Está em acordo com os prefeitos. Estamos de acordo. Todos os prefeitos, a bancada. E aí eles vão ter a oportunidade de fazer a adesão à reforma da Previdência, a nova reforma. Espero que vocês continuem assim, alinhados, conversando muito, dialogando muito, mas sobretudo com a nossa população. Sim. Né? E o nosso espaço, da mesma forma, eu falei ainda há pouco com o Major Rocha, está super aberto. Obrigado. De preferência para ouvir boas notícias, que é o que a gente tem torcido. Muito obrigada, boa sorte para o senhor, viu? Eu que te agradeço. Mande um abraço grande para sua mãe, por mim. Uma querida pessoa, ela, seu pai. E dizer que eu estou otimista com o Brasil, mas não é um otimismo, sabe, lunático. É um otimismo de quem está com o pé no chão. A reforma da Previdência sai esse semestre do Congresso Nacional. A Câmara, o Senado e o Executivo já estamos trabalhando a reforma tributária, cujo objetivo das 3 iniciativas é abaixar a carga tributária e diminuir a burocracia. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele sacramentou um desejo de mais de 20 anos e ele assinou pelo Mercosul o acordo comercial com a Europa Ocidental. Isso é uma grande notícia, isso é uma coisa importantíssima. Agora, isso também obriga o Brasil, mais do que nunca, a baixar o custo das empresas. Hoje no Brasil, para se abrir uma empresa é muito mais cara do que a Europa, é muito mais caro, porque é o custo do Brasil. Então a reforma tributária vem abaixar o custo do Brasil, tornar mais competitivo o Brasil, porque vai ter agora um livre comércio com a Europa. Paulatinamente vai ter isso com a Europa. E o outro programa desse semestre é o programa de privatizações. Tudo isso eu defendi na campanha. Então, quem me acompanhou, pela frente, né? não é Estamos novidade. aí esperando. O governo já começou. Começou a privatizar, acabar com o monopólio da Petrobras Distribuidora. São uma série de empresas que o Estado tem e que só serve para político em Brasília fazer cabide de emprego ou coisa pior. Certo. Então, acho que esse programa fará com que o Brasil chegue ao final do ano caminhando no trilho correto. E o Acre precisa disso. Senador, vá aproveitar a festa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. E como estou lhe dizendo, o espaço está aberto aqui. Os próximos passos estão todos. A gente está curioso e com vontade de escutar essas boas Posso falar só novas, mais uma viu? coisa? Claro que sim. Principalmente para meus irmãos queridos aí do Juruá. Tudo que a gente pode fazer, estamos fazendo. O Peru está animadíssimo. Na verdade, o Peru estava esperando pelo Brasil. O nosso sonho, porque não é só também um sonho de fazer uma ligação, é porque a economia precisa disso. Claro. Que é a continuidade da BR-364, passando pelo Juruá, ligando o Juruá ao Peru. É uma região muito rica, nós precisamos dos portos do Peru. E o Peru precisa da escala que o Brasil tem. Está previsto o encontro dos 2 presidentes no Acre, e na pauta desse encontro estará a continuidade da BR-364 e outras questões com o Peru através do Juruá. Um abraço a vocês, Excelente muito obrigado. Notícia mesmo. Obrigada.